Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Flávio e aí o outro colega, o professor Jonathan, e hoje nós vamos falar um pouco sobre dois conceitos da educação física que são estritamente conceituados e falados, mas muitas vezes a gente não consegue entender a realidade de cada um. Então hoje a gente traz para vocês, nesse bate-papo, um pouco do que é atividade física, do que é o exercício físico, se são coisas iguais, se são coisas diferentes. E aí a gente vai poder falar um pouco mais para vocês sobre isso, já que dentro da dinâmica do próprio Enem é um dos conteúdos que mais caem dentro da área da educação física, essa dinâmica. Tá? Então, deixar abrir a fala aí meu colega Jonathan para que ele fale um pouco e aí a gente inicia a definição do que é cada coisa. Olá, pessoal. Como o Flávio falou também, já falou, né? Meu nome é Jonathan de Moura. Trabalhamos juntos e tivemos essa iniciativa para começar a discutir com vocês um formato diferente de aula, certo? E vocês estão acostumados a ter um professor por sala e etc. Então, essa é a nossa ideia de fazer meio como se fosse uma mesa redonda, um bate-papo, algo mais relaxado, certo? Para facilitar essa apropriação de vocês, do conhecimento. Então, nós esperamos que vocês comentem nos classrooms da gente, comentem no próprio vídeo, né, nos comentários, se gostaram, se não gostaram. Então, deem sugestões para que a gente possa estar melhorando esse atendimento a vocês. Né? E tudo isso que nós estamos fazendo é para vocês. Né? Então, sintam-se à vontade para dar sugestões de conteúdo, etc. Pessoas, então acho que a primeira coisa que a gente precisa, é o pontapé inicial desse nosso bate-papo, é a gente pensar o seguinte: quando a gente fala de atividade física ou de exercício físico, a gente está falando da mesma coisa ou se nós estamos falando de coisas diferentes. Eu acho que essa é uma dúvida que muita gente às vezes tem, às vezes não, mas que a gente precisa deixar muito claro se são iguais ou se são diferentes, por que são iguais ou porque são diferentes. Então, assim, eu começo jogando para vocês esse questionamento. Quando a gente fala de atividade física e de exercício, será que eles são as mesmas coisas? Eu posso conceituar os dois como se eles fossem a mesma coisa ou se eles fossem coisas diferentes. Então, é o primeiro pontapé que vocês precisam refletir sobre essa dinâmica. E aí a gente vai entrar um pouco na discussão de cada conceito. Pode ficar à vontade aí na tela e passar. Dentro dessa dinâmica, nós vamos fazer a relação de atividade e exercício físico. E tudo, sempre que a gente fala de atividade e exercício físico, a gente não tem como dissociar as questões de saúde, porque, no fundo, saúde é algo que todo mundo quer ter. E aí a gente vai falar um pouco de dois caminhos, dois mecanismos extremamente eficientes para que você consiga chegar ao que muita gente almeja, que é você ter saúde. Então, na próxima tela, a gente vai começar a contextualizar e definir o que é cada conceito. Pode ficar à vontade aí. É interessante também que vocês façam um processo de linkagem, certo? Com o conteúdo que nós já vimos na quinzena passada, certo? Que seria a obesidade, e que nós pedimos uma pincelada sobre essas questões de atividade física e exercício físico, certo? No tocante à inatividade física, certo? Os malefícios da inatividade física. Então, esses benefícios que nós vamos estar tratando um pouco mais à frente, ele é o outro oposto, certo? Então, é interessante que vocês já comecem a compartimentalizar de forma que um assunto ele está interligado ao outro, certo? Ficaria mais fácil para que vocês consigam fazer essa associação. E aí o próximo slide, pode passar aí o próximo slide? Já passei. É o que a gente começa a falar exatamente sobre o conceito. Então, a primeira coisa, se são iguais ou são diferentes, são coisas distintas, tá? São coisas distintas. Apesar de poderem contribuir para coisas semelhantes, mas eles têm objetivos diferentes, são coisas muito diferentes. A gente precisa entender um pouco dessa diferença. Na tela, vocês encontram duas definições formalizadas sobre o que é atividade física e do que é exercício físico. Quando a gente fala de atividade física, a primeira coisa que tem que vir à mente de vocês é que a atividade física está relacionada a movimentos corporais básicos que a gente faz no nosso dia a dia. Ações rotineiras. Mas vamos tentar partir do pressuposto pela análise do conceito e aí a gente ampliar um pouco essa dinâmica. Quando a gente fala de atividade física,
Karpecin, ele diz o seguinte, que é um movimento corporal produzido pela musculatura esquelética. Sempre que tem movimento, tem trabalho dos músculos e da estrutura esquelética. Então, qualquer movimento que você faça, por menor que seja, ele vai trabalhar essa estrutura. E que resulta em um gasto energético, ou seja, toda atividade física ela gasta um pouco de energia. Então, isso já é muito positivo. Porque a partir do momento que a gente começa a gastar energia, a gente começa a ter efeitos benéficos, porque se a gente faz o contrário de economizar energia, isso pode trazer doenças como a que já foi falada anteriormente, como a questão da obesidade. Só que tem um detalhe, ele diz o seguinte, que é um gasto energético acima dos níveis de repouso. É importante que vocês entendam quando é que a gente está em repouso. Será que quando eu estou dormindo eu estou em repouso? Do ponto de vista do trabalho cardíaco, a gente vai estar em repouso sempre que estiver acordado, tá? Porém parado. Quando a gente está dormindo, mas professor, quando você está dormindo, a gente está parado, verdade. Mas significa frequência cardíaca basal. Então, quando a gente fala de atividade física, significa de você estar acordado, porém sentado, assistindo alguma coisa, deitado. Sempre que você está sentado, deitado, fazendo alguma ação sem movimento, significa que representa uma atividade de repouso. Tá? Que o coração de vocês ele trabalha a nível de repouso. Vai, Jonathan, complementa aí o que é que você acha, o que é que você acrescenta aí. Então, geralmente, como eu gosto de associar essa prática de gasto de energia com, por exemplo, nosso dia a dia. Hoje eu acordei de uma forma um tanto quanto preguiçosa e não quero fazer nada. Vou sentar, deitar aqui na minha cama, no meu sofá e vou assistir Netflix o dia todo. Ou seja, esse seria o nível de repouso que o Flávio está falando agora. Certo? Ou seja, que eu não vou estar fazendo nenhum movimento. Ou seja, eu tirei o dia para mim. Então, só que o nosso corpo ele é feito para se movimentar. Né? Quando isso não ocorre, isso vai gerar diversos malefícios oriundos disso aí. Então, nós podemos incutir malefícios no sistema ósseo, no sistema muscular, respiratório, cardíaco, nervoso. Certo? Então, todas essas questões estão associadas ao exercício físico. Barra... Importante colocar que o corpo humano ele foi projetado para se movimentar. Ele não foi projetado para ficar parado. Então, ele foi projetado para você ser fisicamente ativo. Quando a gente fala da palavra, o conceito de atividade física, que a gente diz que é qualquer movimento, é exatamente isso. Fisicamente ativos são pessoas que proporcionam à estrutura corporal o movimento, que foi assim que o corpo humano foi projetado. É só a gente analisar, por exemplo, a quantidade de articulações que a nossa estrutura corporal apresenta para que a gente conseguisse. Porque, por exemplo, imagine o ser humano ele sem nenhuma das articulações, sem o joelho, sem o cotovelo, seria uma tábua. Não teria movimento. Mas se existem essas articulações, é exatamente para que o indivíduo se movimente. E aí, a partir disso, é a dinâmica da atividade física, que aí o Jonathan também coloca, que está muito relacionada às nossas ações do cotidiano, do nosso dia a dia. O movimento que a gente faz de estar em casa e levantar para ir ao banheiro, e levantar para ir almoçar, levantar da cama, ir ao quintal, e abrir a porta para alguém que chegou na porta. Agora não, que a gente está na fase de pandemia, ninguém pode estar recebendo ninguém. Mas tudo isso é uma dinâmica de atividade física. São movimentos básicos, lavar o carro, lavar a moto, a bicicleta. Ajudar a mamãe em casa, né? Ajudar a mãe nas atividades do dia de lavar prato, varrer casa. Quem mora em regiões, em zona rural, que tem terrenos maiores, varrer aquele terreiro ali é uma atividade física considerável, tá? Que vai trabalhar a musculatura, que vai trabalhar o gasto energético, que vai tirar você do repouso e vai contribuir de alguma forma. Fica à vontade, Jonathan. Então, no benefício do sistema nervoso, é importante salientar que, por exemplo, o nosso corpo ele começa a reagir mediante aos estímulos. Então, por exemplo, sua mãe pedir para que você pegasse um balde com água e levasse até o lado de fora, que ela vai lavar a área, por exemplo. Ao você olhar para o balde, o seu cérebro já tem uma percepção de mais ou menos quantas fibras musculares ela vai ter que recrutar para que você faça atividade. Então, como assim recrutar?
fazer um processo de excitação da fibra muscular, né, que trabalha na fisiologia. Para que eu faça a ação, eu vou lá, peguei o balde, levantei. E eu acho que todo mundo já passou por essa fase de você tentar levantar alguma coisa e não conseguir da primeira, tipo um balde com água. Na segunda, você levanta. Só que você levanta tremendo, sai derrubando, chega lá, metade da água ficou no meio do caminho. E a sua mãe esculhambando. Por que que isso acontece? Porque no primeiro estímulo que você deu, não conseguiu vencer a resistência. Então, o seu sistema nervoso referente já mandou um sinal para o seu cérebro dizendo, não deu não, manda recrutar mais. O cérebro volta com outra informação, recrutando mais fibras musculares. Só que essas fibras não estão treinadas. Elas não estão conseguindo associar a quantidade de tensão que precisa. Então, ela não tem uma relação. Para que eu faça uma flexão de antebraço, por exemplo, meu bíceps vai estar contraindo e o tríceps vai estar relaxando. Só que essas fibras musculares que estão sendo recrutadas não estão conseguindo se relacionar. Então é como se ela ficasse acendendo e apagando, acendendo e apagando. E você fica tremendo. Então, isso é um benefício. Se você consegue fazer atividade física por mais tempo, novas fibras musculares vão estar sendo excitadas. É o que nós chamamos de supercompensação. Ou seja, quando a gente está fazendo atividade física, nós só estamos catabolizando, quebrando, destruindo o que nós temos. Só que no período de repouso, quando a gente se alimenta e etc., a gente vai estar ganhando. Só que o nosso organismo ele é inteligente. Ele vai ganhar novamente e vai ultrapassar um pouco do que tinha, para que você não venha sofrer mais novamente. Que é um princípio que ressalta a importância da alternância dos treinos. Por exemplo, se acabou a pandemia, Flávio e eu, nós vamos para o bosque fazer corrida para voltar a jogar o nosso handebol. Mas a gente vai lá e dá 4 voltas. No começo, aquelas 4 voltas podem ser pesadas. E serão, porque nós estamos praticamente inativos em casa. Né? Suponhamos. Só que se nós passarmos o tempo todo dando 4 voltas, vai chegar uma hora que aquelas 4 voltas vão ser o nosso cérebro vai colocar como atividade normal. Certo? Então, o gasto energético ele já diminui gritantemente. Então, seria necessário diminuir o tempo, aumentar a quantidade de voltas, aquela questão de volume e intensidade. Pode falar. E aí, ou seja, tudo isso é atividade física. Tá? De forma muito simples, esse é o conceito e considerações sobre a atividade física. Quando a gente vai para o conceito contrário do exercício físico, aí a gente começa a tirar 3 coisas que são fundamentais. Primeiro, se prega que o exercício físico é algo repetitivo. Segundo, que ele é algo planejado. Segundo, que ele é estruturado. Aí surge a pergunta, tá, mas quem é que faz tudo isso? Quem é que planeja? Quem é que estrutura? Quem é que organiza isso? Além de ter objetivo claro. Aí ele tem um objetivo muito claro, que é a manutenção e melhoria de um outro conceito que aparece aqui embaixo, que é o da aptidão física. Então, como é que a gente consegue diferenciar? Qual é o intuito? Quando a gente fala de exercício físico, diferentemente de quando você ajuda os seus pais em casa, ninguém ajuda os pais em casa, eita, vou lavar o carro, ou a moto, ou a bicicleta, ou a garagem, para melhorar a saúde. A gente ajuda por uma ação natural, por uma necessidade natural do seu cotidiano. Já o exercício físico, não. Ele é algo estritamente direcionado. Primeiro, o objetivo dele é melhorar a sua aptidão física, que é um outro conceito que no próximo momento a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas já antecipo que ele tem relação direta com as nossas ações de cotidiano. E aí o que acontece? O exercício físico ele acaba sendo mais direcionado. E aí ele tem uma característica fundamental. Diferente da atividade física, que, por exemplo, você e seu irmão podem ajudar a sua mãe a lavar a casa, sem se preocupar em dizer assim, eita, você vai lavar daqui para lá, você vai fazer nessa intensidade, nesse esforço. O exercício físico ele começa a ter um cuidado com várias possibilidades diferentes. A intensidade que está sendo aplicada, a frequência que vai ser feita, para que isso tudo não gere prejuízos, porque a gente pode estar também no outro extremo. Quando feito de forma exacerbada, a gente pode trazer prejuízo. Então, o exercício físico ele é algo organizado,
estruturado, que tem um objetivo mais específico. E aí o que acontece? Antemão, uma informação que é fundamental. O exercício físico ele vai ser sempre direcionado por um profissional específico, que é o profissional de educação física, que aqui vos falam, inclusive. A atividade física, você não vai precisar de um profissional de educação física, por exemplo, eita, eu preciso lavar aquela pilha de prato que tem ali. Quantas gotas de detergente? Aí vai chegar um professor e vai dizer, não, você pega a esponja, bota 5 gotinhas de detergente, gira 2 vezes para um lado, 2 vezes para o outro. Não tem essa necessidade. Você trabalha, você se movimenta de forma natural. Mas para você chegar numa academia, num treinamento funcional, num box de crossfit, num estúdio de dança, tudo isso é controlado. Ou seja, aquilo que você vai fazer tem uma dinâmica diferente. Né? E aí, quando a gente começa, por exemplo, a comparar os dois, do ponto de vista de benefícios, quem vai trazer mais benefícios? O exercício, porque ele é individualizado. Ou seja, ele entende quem é o fulano, o que é que o fulano precisa, agora eu prescrevo baseado na necessidade real dele. Então, só para eu liberar a fala para o Jonathan, quando a gente fala de exercício de benefício, a atividade física também tem benefício. A gente vai falar até lá mais na frente, na próxima tela. O que acontece é o seguinte, quem é que traz mais benefício? O exercício. Por quê? Porque é algo direcionado, específico. Tá? Mas, se eu tenho na seguinte situação, eu tenho a seguinte opção, ou fazer me movimentar de forma básica em casa, por exemplo, nesse período de pandemia, ou não fazer nada. Qual é melhor? Atividade física. Agora, se eu posso escolher entre atividade física e exercício, eu vou optar por algo mais funcional e muito mais eficiente. Fica à vontade, Jonathan. Tudo isso que o Flávio falou, muito bem falado agora, certo? Condiz com o princípio da especificidade. Ou seja, é um princípio que diz que nós não somos iguais. Nós somos pessoas singulares. Certo? Eu costumo dizer aos meus alunos que nós somos singulares. Porque ninguém tem a mesma genética que o outro, ninguém tem a mesma vivência que o outro, ninguém tem o mesmo estilo de vida que o outro e nem os mesmos pensamentos que o outro. Certo? Perfeito. Então, o que o Flávio e eu podemos ter a mesma idade, mesmo peso, mesma altura, mas o nosso organismo é totalmente diferente. Então, nós devemos parar com essa questão de o Flávio fez um exercício, fez uma dieta, fez um treino aqui que está surtindo efeito. Vou fazer também porque eu quero ter os mesmos resultados. Não, isso é um mito totalmente leigo, certo? Que deve ser superado. Ou seja, pelo princípio da especificidade, que é isso que nós estamos tocando aqui. Então, eu, enquanto professor de educação física, eu tenho que conhecer o meu aluno para poder passar o treinamento para ele. E muito disso é o acompanhamento, eu estar vendo, eu estar presenciando, certo? Eu estou tendo feedbacks. Além do aluno estar me falando, certo? Um feedback oral, eu estou tendo visual, que eu estou vendo expressões. O corpo fala. A educação física é uma disciplina da área das linguagens. Então, através do sensório, do motor do indivíduo, eu consigo ver se ele não está conseguindo realizar tarefas, se a tarefa está de mais, se a tarefa está de menos, para prevenir essas lesões. Então, o exercício físico, quando mal feito, ele causa lesões sérias, certo? Como o Flávio já falou. Então, é interessante, é importante ter esse cuidado. A pressa é inimiga da perfeição. Quando eu estou Só que nós, enquanto seres humanos, nós temos uma necessidade, certo? De querer tudo para o ontem. Então, tudo que é mais rápido, para mim, é melhor. Sendo que na maioria das vezes, 90% das vezes ou mais, esse mais rápido, ele é altamente lesivo. Ele não serve para mim, certo? São questões que a gente deixa para lá por conta de uma estética, de um objetivo, de um querer que nós estamos deturpando. Então, isso só ressalta a importância. Ou seja, é passo a passo, é uma evolução gradual. Às vezes a gente passa 30 anos sem ir para uma academia, por exemplo, e quando chega na academia, em 2 meses, quer ter um resultado. Tipo, eu entro em dezembro, eu passo o ano todinho parado. Aí eu entro em dezembro, para em fevereiro eu estar no carnaval, tinindo para ir para a praia. Espera aí, né?
Fórmula mágica, é fórmula mágica. Né? Não é uma receita de bolo, certo? Vamos ter um certo conhecimento, vamos ter uma noçãozinha do que a gente está fazendo. Né? É fundamental. Tá? E aí, pessoas, eu acho que já dá para a gente entender um pouco a diferença, né? Atividade física é coisa mais dia a dia, ações mais convencionais, o exercício é algo mais específico, mais planejado, que respeita princípios, como o Jonathan bem colocou, princípio da especificidade, princípio da continuidade, princípio da individualidade biológica, que está muito atrelado ao da especificidade, que as pessoas, você não sai por aí generalizando. E aí a gente traz para vocês, para a gente fechar esse primeiro momento, a dinâmica dos benefícios. Aqui a gente tentou encurtar um pouco para não ficar com muitas telas, tá? Mas quando a gente fala de benefícios, tanto a atividade física quanto o exercício físico, eles conseguem favorecer o que está na tela de vocês. A diferença é que o exercício físico, com muita mais eficiência, com resultados muito maiores e melhores, é isso que diferencia. A resposta que a atividade física vai dar do ponto de vista dos benefícios que vocês visualizam na tela, ela é muito mais lenta, ela é muito menor eficiente. Então, o exercício físico é o melhor caminho para essa dinâmica. Mas é importante que a gente entenda que o grande problema é você ficar extremamente inativo, parado. A partir do momento que você faz movimentações, mesmo que básicas, onde se preconiza pelo menos aí 30 minutos por dia, você vai conseguir já contribuir de alguma forma. E aí a tela traz para vocês aí vários benefícios, e é importante salientar que dentro de cada benefício desse, nós teríamos vários subtópicos atrelados a ele, né? E quando a gente fala, por exemplo, ele ajuda no controle de doenças crônicas degenerativas. Várias doenças dessa ordem. Né? A diabetes é um exemplo claro e clássico dessa dinâmica. E o quanto o exercício físico consegue dar suporte, por exemplo, nessa dinâmica. Jonathan, fica à vontade aí. É interessante até entrar numa discussão sociológica. Porque, o padrão social dos nossos antepassados, dos nossos avós, por exemplo, era totalmente diferente do nosso. Então, cada vez nós estamos praticando menos atividades físicas. Por quê? Por conta da comodidade. Então, antigamente, um exemplo chulo, simples. Eu teria que levantar do meu sofá para ir lá e mudar o canal na televisão. Hoje em dia eu tenho controle. Eu teria que ir para o trabalho de bicicleta ou a pé. Agora eu tenho um carro, eu tenho moto. Ou seja, quando eu tenho moto, eu não quero ir para a padaria na esquina, eu não quero ir andando. Verdade. Quero ir de moto. Né? Para você ter uma ideia, quando eu morava na casa dos meus pais, eu estava deitado no sofá, eu deitava no sofá, ligava a televisão e deitava no sofá. Só que eu não olhava onde é que estava o controle estava no outro sofá. Eu não queria levantar para pegar o controle no outro sofá, a menos de 2 metros de mim. Eu ficava esperando alguém passar para eu pedir o controle. Se estivesse passando o canal do Senado, eu assistia, só para não ter que levantar. Ver a situação que nós estamos chegando, certo? Então, tanto é que os nossos jovens já começam a sentir, certo? Malefícios de coisas que a gente só iria sentir lá na frente, com 50, 60 anos. Dor nas costas, dor em joelho, diabetes, obesidade, certo? Colesterol. Todas essas doenças crônicas degenerativas que nós deveríamos diminuir. Então, dentro dos benefícios neurológicos, por exemplo, é uma grande pandemia a questão de ansiedade, depressão. Então, uma das melhores viés de tratamento é a atividade física. A pessoa fazer o que se sente à vontade para fazer. Não, tem que fazer musculação. Não, será que gosta de fazer ciclismo, natação? Que faça. O importante é se movimentar. Perfeito. Eu tenho que saber o que melhor vai atender aquela pessoa. E eu ter essa sensibilidade, essa empatia. Certo? Ao fazer isso, eu vou estar melhorando meu sistema cardiovascular, meu coração vai bater menos vezes. Só que ele está mais forte, ele consegue bater de uma vez, vai mandar o sangue mais longe, por exemplo. Essa troca, que vai lá estar levando os nutrientes para a nossa musculatura, que é necessário para a contração e o relaxamento muscular. Diversos
reações químicas e físicas estão acontecendo no nosso corpo para que a gente faça uma simples atividade dentro de casa. Né? Então, tudo isso é oriundo dessa atividade física. Resposta endócrina, meus hormônios, certo? Vão estar sendo liberados de uma maneira mais satisfatória para o meu organismo. Eu melhoro meu sistema imunológico, eu deixo de ficar doente com muita facilidade. Certo? Então, essas questões estão associadas a esse exercício físico. Isso quando feito de maneira adequada, supervisionado por alguém competente. Perfeito. Então, pessoas, é isso. É um pouco do que a gente queria dividir para vocês, dessa relação da atividade física e exercício físico. Espero que nós tenhamos esclarecido um pouco dessas dúvidas. Os vídeos vão ser postados para que vocês possam ter acesso. Foi muito bom dividir com vocês um pouco disso. Jonathan, um abraço imenso, sempre uma honra dividir com você. E vamos continuar produzindo um pouco mais. Valeu, pessoas. Faça sua é a minha palavra, certo? Espero que vocês tenham gostado e comentem, certo? Tanto no Classroom quanto no vídeo aqui no canal, certo? Nós estaremos colocando os vídeos aqui semanalmente para que vocês tenham acesso, certo? Às informações. E de antemão, eu queria deixar um abraço e conversem conosco, certo? Deem informações, deem sugestões. Valeu. Tchau.